Projeto Bairro Limpo. Cidadania e meio ambiente, compromisso com a nossa cidade. Está no ar a voz do projeto. A voz do projeto é um informativo do projeto Bairro Limpo. E hoje é Quinta-feira Santa, dia 2 de abril de 2026. E já se passaram 92 dias do ano. Faltam 273 dias para acabar o ano. E a nossa querida lua de hoje é a lua cheia, 99% visível. E você está ligadinha no programa Voz do Projeto, comigo mesmo, é Nilson Taveira, pelas gigantescas ondas da Rádio Informativo Web Brasil, a rádio mais embrasada da cidade. Estou ao vivo também aqui pelas redes sociais, pelo Kawaii, pelo TikTok e também pelo meu canal no YouTube, o Caboclo do Alagado. Boa tarde para você que está me acompanhando aqui nas redes sociais. Alô, Herbert Arruda! Seja bem-vindo, um grande abraço, continue aqui com a gente. Music! Oi para você também, Music, um grande abraço. Quem tá por aqui com a gente também? Na nossa live desta quinta-feira, José Salvador, seja bem-vindo, José. Quem mais está por aqui comigo? Abigail Taveira, seja bem-vinda, Abigail Taveira, um grande abraço. Quem está por aqui comigo? Alô, Igor Cigano, bora, Oma. bem-vindo, um grande abraço. Estamos ao vivo e a cores aqui pela Rádio Informativo Web Brasil, de onde tu fala, Igor? Jaú, São Paulo, interior. E você? Um grande abraço aí para você, para todo o povo querido de São Paulo. Aqui nós estamos falando de Manaus e é uma terra muito quente por aqui. Já foi a solicitação para você aí ou não? A solicitação? É da batalha, não foi? Não, é para entrar aqui comigo, para a gente dialogar aqui, não é batalha não. Tu tá atrás de fazer batalha, é? Isso, você não tá? Não faço batalha não, mano. Ah, então vou rodar aí. Obrigado. Alô, Tânia Valéria, um grande abraço, seja bem-vinda.
Carlos de Souza, 5 que laborda, um grande abraço, Antônio Carlos, seja bem-vindo, Antônio Carlos. Alô, Antônio Carlos. Birasaxi, obrigado, Birasaxi, pela mensagem, um grande abraço. Quem está por aqui com a gente também é o Manuel Pereira, obrigado, Manuel, obrigado, Deusete Souza, obrigado, Heloísa, obrigado, Hélio Souza, obrigado também para o Maurílio Pinheiro, um grande abraço, Adelino Silveira, muito obrigado, Jorge Sandoval, seja bem-vindo, obrigado, Jorge Sandoval, obrigado, Vitor Bernardino, obrigado, Gene, obrigado, Dermínio Martins, um grande abraço. Gente, eu peço que vocês compartilhem a nossa live para outras pessoas também interagir com a gente, tá bom? Obrigado, Herculano Vieira, obrigado também para Amanda, um grande abraço, obrigado, Matrix Rio de Janeiro, obrigado, Ebimael, obrigado, Deiculo Souza, obrigado também para Uda Rosa 973. Obrigado, João Batista, obrigado também para Rosineide Santos, obrigado para o Severiano Barbo, um grande abraço, pessoal, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas à nossa live desta Quinta-feira Santa, grande abraço, né? Dia de orar, dia de reflexão, dia de refletir. Hoje é dia de pensar e repensar sobre a Semana Santa e sobre a Quinta-feira Santa em especial, né? Dia do lava-pés, né? Dia da ceia, dia em que o Senhor Jesus, né, faz o lava-pés, né? Grande gesto, né, de humildade profunda, né? Eu, sendo mestre e senhor, vos lavei os pés. Façam vocês também a mesma coisa. DYG157, gosto de falar com você. Obrigado, querida. Um grande abraço. Continue com a gente. Obrigado pela participação. Obrigado pela mensagem. Obrigado pelos bastões luminosos, tá bom? São 17h08 aqui na grande capital cabocla, a cidade de Manaus, a capital do grande e amado estado do Amazonas. Já estamos dando início ao nosso programa Voz do Projeto desta Quinta-feira Santa, dia 2 de abril de 2026, aqui na cidade Cabocla, a cidade de Manaus, a capital do grande e amado estado do Amazonas. Por aqui, nós estamos com 29 graus, numa quinta-feira parcialmente ensolarada, um calor de rachar a careca, um calor de frita ovo na sombra. Semana Santa, Quinta-feira Santa, semana de reflexão, de pensar e repensar sobre a nossa vida, nossa existência, nossa caminhada para a casa do Papai do Céu, né? Nós estamos aqui na Terra só por uma passagem, né? Só para brilhantar esse grande paraíso que o Papai do Céu nos deu, mas a nossa rota final
é voltarmos para a luz eterna, que é o próprio Deus, né? Deus é luz e nele não há treva alguma. Alô, Bete Santos, seja bem-vinda, um grande abraço, continue com a gente. Semana Santa, semana de reflexão, semana de oração, de jejum, de caridade, semana de abstenção, semana de se abster de comer carne também, né? Na Semana Santa, pelo menos na Semana Santa, a gente tem que fazer, além do jejum, abdicar da carne, né? Abdicar da carne e comer preferencialmente, obrigado Bete, Bete Santos é o nome dela, e comer peixe, né? Tem gente que não gosta de peixe, né? Porque tem muita espinha e tal. Hoje nós já temos profissionais do peixe que eles tiram a escama e tiram todas as espinhas do peixe e deixam o peixe limpo como se fosse um bife, né? Bife de peixe. E aí precisamos trocar a carne, né, por peixe na Semana Santa. Obrigado, Beth. Hi para você também, querida. Um grande abraço. Tem gente que não gosta de peixe e pode variar para outra coisa, né? Pode variar aí para frutas, verduras, legumes, ou até mesmo, né, uma caldeirada deliciosa, né, feita de ovos frescos de galinha, né? De preferência galinha caipira, né? Criada no quintal. Você pega 3, 4 ovos, coloca água para ferver, enche de verdura, né? Tomate, pimentão, cebola de cabeça, cebolinha, né? Cebolinha, cheiro verde, pimenta de cheiro e até uma pimenta ardosa, que é para dar o sabor. Aí tempera ali com um pouco de colorau, um pouco de sal a gosto, né? Aí bota um pouco de óleo, um pouco de colorau e aí quebra 3 ou 4 ovos naquela água fervendo, cheio de verdura saborosa, e você vai ter uma refeição pura, cheia de vitaminas, né? Porque o ovo contém aí vitaminas essenciais para o corpo humano. E aí você coloca dentro do prato, né, essa iguaria, né, de caldeirada feito com ovo, e você come e saboreia e passa o dia todinho sem fome, porque uma caldeirada de ovo é nutritiva, né? Agora, como manda a nossa Santa Igreja, precisamos nos abster de carne nesta Semana Santa, que começou segunda-feira, vai até amanhã, sexta-feira, tá bom? Alô, João Minari, um grande abraço. Boladinho 211 RV, seja bem-vindo. Seguiu o Criador, obrigado, Boladinho, um grande abraço. Quem mais está por aqui? Curtiu, Boladinho, curtiu, obrigado, Boladinho, um grande abraço, obrigado, querido, seja bem-vindo. WDBB, interessante, sejam todos bem-vindos. Quinta-feira Santa, dia de lava-pés, né? Hoje é Quinta-feira Santa, dia de reflexão, de jejum, de oração, dia de pensar e dia de repensar a nossa caminhada para a casa do Papai do Céu. De Deus viemos e para Deus iremos voltar. São exatamente 17 horas e 15 minutos na grande capital cabocla.
Obrigado, WDBB, um grande abraço, seja bem-vindo, tá bom? Continuem aqui com a gente no nosso programa Voz do Projeto de hoje. Boladinho 211RV, muito obrigado pelas mensagens, obrigado pela participação, continue com a gente. Alô, Helena Taveira 21, seja bem-vindo. Diego Reis, muito obrigado. João Faria, muito obrigado, gente, pela participação de vocês, tá bom? Peço que vocês curtam a nossa live, comente, compartilhe também a nossa live. E peço que você me siga aqui, né, nas redes sociais, Kawaii, TikTok. Peço que vocês se inscrevam também no meu canal no YouTube, O Caboclo do Alagado, tá bom, gente? São 17 horas e 16 minutos aqui na grande capital cabocla. Vamos agora para a nossa frase de hoje. O amor não é uma coisa que se aprende, e sim uma coisa que se vive. Frase do nosso querido e saudoso Papa João Paulo II. Obrigado, querida, pela participação, obrigado pelos bastões luminosos, continue com a gente, um grande abraço. Hoje é dia da conscientização sobre o autismo, né? O autismo é aquela criança, né? Ela muitas vezes é muito ativa, né? Ela gosta de fazer muitas coisas ao mesmo tempo, gosta de carinho, gosta de abraçar, gosta de beijar. Obrigado, Fem9.shop. Nossa, que legal você. Obrigado, querida. Continue aqui com a gente no nosso programa Voz do Projeto desta quinta-feira santa, né? E o autista, aquela criança, né, super ativa, que brinca, que corre, não gosta de estar parado, né? Só para mesmo para descansar e dormir, o autista, né? É uma criança que tem, assim, muito vigor físico e o cérebro em constante movimento, que pensa muitas coisas ao mesmo tempo, que quer pegar e fazer muitas coisas ao mesmo tempo, e que é muito carinhosa. O autista é muito carinhoso, muito carinhosa, né? São crianças, né, que precisam muito da atenção dos adultos. Não porque sejam especiais na forma de serem desequilibradas mentais, nada disso. O autista são crianças que eles estão assim com o cérebro à frente, né, daquilo que ele pode fazer, que ele quer fazer tudo ao mesmo tempo, né? Aí o adulto precisa dar uma atenção especial, com carinho, com amor, com dedicação, para que ele possa ver que ele precisa fazer uma determinada tarefa, e assim que ele terminar aquela tarefa, ele passar para uma outra tarefa, e terminando essa outra tarefa, ele passar para outra tarefa, né? O autista, ele quer fazer tudo ao mesmo tempo, né? E aí finda que ele bagunça tudo e muitas vezes não consegue terminar nenhuma tarefa, né? Então precisa mostrar para o autista a disciplina, né? A disciplina para que ele aprenda que cada coisa é preciso ser realizada na sua vez, na sua sequência e no seu tempo, né? Ele quer fazer tudo, porque é uma criança assim que enxerga as coisas além da visão das outras crianças, né? Tem criança que ele vê aquilo ali, ele quer fazer só aquilo ali. Aí termina, aí ele vê outra coisa que ele quer fazer. O autista não, ele vê tudo, né? Ele vê tudo e quer fazer logo tudo de uma vez, quer abraçar, quer beijar, quer pintar, quer correr, quer fazer tudo, né? Então hoje é dia da conscientização sobre o autismo. Hoje também é dia do livro infanto-juvenil, dia do propagandista, dia do furão. Hoje é dia do burrito. Hoje é dia do veteranos da Guerra das Malvinas. Hoje também é dia da memória argentina da Guerra das Malvinas. Dia da estreia de Beethoven em Viena. Hoje é dia da morte do Papa João Paulo. Hoje é dia de São Francisco de Paula, dia do sanduíche de manteiga de amendoim e geleia, dia da reconciliação.
Hoje é dia da verificação de fatos e dia da Páscoa judaica. E completa mais um ano também no dia de hoje o Atlético Clube Goianiense de Goiânia, em Goiás, o Atlético de Alagoinhas, na Bahia, o Estádio Arena Pantanal, em Cuiabá, no Mato Grosso. Hoje completa mais um ano também Texto Fúteis, obrigado, um grande abraço. Completa mais um ano também no dia de hoje o Guarani Futebol Clube de Campinas, em São Paulo. E completa mais um ano também no dia de hoje a Peugeot. Quero mandar um grande abraço, né, para o time do Guarani, né, dos anos 80, 70, 1970, 1980, o time do Guarani de São Paulo, de Campinas, em São Paulo, era um dos times que despontavam no cenário do futebol brasileiro como um dos melhores times, né, do Brasil. E aí eu era criança nesse tempo, eu acompanhava o futebol, estava conhecendo o futebol. E aí, quando o time do Guarani ia jogar, né, era aquele entusiasmo, né? O Guarani era aquele time que dava trabalho para os outros times, né? E como criança eu trago lembranças, né, do time do Guarani, que hoje parece estar na segunda divisão, né? Parece que o Guarani está na segunda divisão, ou é na terceira. Depois eu vou dar uma olhada, né? Mas eu gostaria que o time do Guarani voltasse à primeira divisão, né? Gostaria que o time do Guarani voltasse, fosse campeão novamente da primeira divisão do futebol brasileiro. Hoje é aniversário do Guarani, do Guarani Futebol Clube de Campinas, em São Paulo. Um grande abraço também para todo o corpo técnico, jogadores massagistas, roupeiros e toda a torcida do Guarani, do Atlético de Alagoinhas e do Atlético Clube Goianiense de Goiânia, tá bom, gente? O anjo do dia é o anjo Mebarrel. E você está ligadinha no programa Voz do Projeto, comigo mesmo, Nilson Taveira, pelas gigantescas ondas da Rádio Informativo Web Brasil, a rádio mais embrasada da cidade. Estou ao vivo também pelas redes sociais, pelo Kawaii, pelo TikTok e pelo meu canal no YouTube, o Caboclo do Alagado. Alô, Texto Fúteis, legal! Você é de onde? Aqui nós estamos na cidade de Manaus, a capital do grande e amado estado do Amazonas. Alô, Paulo Vitor Taveira, seja bem-vindo. Mariene, por onde tu anda, Mariene? Antônio Alves, obrigado, Antônio Alves. Nazaré Taveira, dá o teu oi por aqui, Nazaré, um grande abraço. João Faria, muito obrigado. Diego Reis, um grande abraço. Helena Taveira 21. Boladinho 211 RV, muito obrigado. São exatamente 17 horas e 24 minutos aqui na grande capital cabocla.
Vamos agora para as notícias do estado do Amazonas. Prefeitura de Barreirinha, campanha Cidade Limpa. A Prefeitura de Barreirinha, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, SEMA, reforça a campanha Cidade Limpa, dever de todos, incentivando a adoção de atitudes simples que fazem diferença no dia a dia. Manter Barreirinha limpa é garantir mais qualidade de vida, saúde e bem-estar para todos. Uma cidade limpa reflete cuidado e respeito. Faça a sua parte. Cuidar de Barreirinha é um compromisso de todos. São exatamente 17 horas e 27 minutos na grande capital cabocla. Prefeitura Municipal de Parintins. Prefeitura registra excelentes resultados na alfabetização. Parintins avança na alfabetização e alcança 59% de crianças alfabetizadas. A educação de Parintins segue avançando de forma consistente no processo de alfabetização das crianças da rede municipal de ensino. Dados divulgados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, INEP, apontam que o município alcançou 59% de estudantes alfabetizados ao final do segundo ano do ensino fundamental em 2025. Um crescimento significativo em relação a 2024, quando o índice era de 51%. Isso é resultado de muita dedicação, compromisso e, principalmente, a preocupação com um futuro cada vez melhor para os nossos alunos, para que eles possam ter uma educação digna, humana e de qualidade, mas é também fruto do investimento que fazemos em capacitações de todos os nossos profissionais da educação, que tem se dedicado todos os dias em construir uma Parintins melhor. Celebrou o prefeito de Parintins, Matheus Assayag. O resultado positivo integra o Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, iniciativa que mobiliza a União, estados e municípios para garantir que todas as crianças estejam alfabetizadas na idade certa. O avanço de 8 pontos percentuais em apenas um ano demonstra o fortalecimento das políticas educacionais adotadas no município e o compromisso com a aprendizagem dos estudantes. O indicador Criança Alfabetizada ICA é construído a partir de avaliações que medem habilidades essenciais, como leitura de palavras, frases e textos curtos, além da capacidade de compreensão e interpretação. A referência nacional considera a alfabetização a criança que atinge o desempenho mínimo estabelecido na escala de proficiência do SAEB. Para a Prefeitura de Parintins, os resultados refletem o trabalho contínuo desenvolvido nas escolas, com foco na recomposição das aprendizagens, no acompanhamento pedagógico e na valorização dos profissionais da educação. O crescimento no índice evidencia que as estratégias adotadas estão no caminho certo, assegurando mais oportunidades de aprendizagem para os alunos. Prefeitura Municipal de Parintins. E você está ligadinha no programa Voz do Projeto, comigo mesmo é Nilson Taveira, pelas gigantescas ondas da Rádio Informativo Web Brasil, a rádio mais embrasada da cidade. São exatamente 17 horas e 30 minutos aqui na grande capital cabocla. Alô, Tamiri Silva, legal, amigos, muito obrigado, Tamiri, seja bem-vinda. Beatriz Esther, legal, seja bem-vinda, Beatriz. Fitness Clube Lima Sol, prazer meu, Fitness
Clube Limassol. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas à nossa live desta quinta-feira santa. Hoje é quinta-feira, né? Dia 2 de abril de 2026, a Rádio Informativo Web Brasil, 2 de abril, Dia Mundial da Conscientização do Autismo. Criado pela Organização das Nações Unidas, ONU, em 2007, o Dia Mundial da Conscientização do Autismo tem como objetivo promover informação, respeito e inclusão das pessoas com transtorno do espectro autista, TEA. O TEA é uma condição de neurodesenvolvimento que pode trazer desafios na comunicação, na interação social e no comportamento. No entanto, com acompanhamento adequado, terapias especializadas, apoio familiar e acolhimento da sociedade, é impossível superar barreiras e desenvolver plenamente habilidades e talentos. Cada pessoa com autismo é única, com características próprias, potencialidades e formas especiais de ver e sentir o mundo. A inclusão começa com o conhecimento e se fortalece com empatia, respeito e oportunidades iguais. Informar é incluir, respeitar é transformar, acolher é um ato de amor e cidadania. Projeto Bairro Limpo. Seja uma pessoa legal, junte o seu lixo em saco adequado e entregue ao carro coletor. Educação, consciência e cidadania caminham juntas. Riscar pintura. Faça de seu negócio um sucesso. Ligue 992097665 e fale comigo mesmo. Eu sou Nilson Taveira da Silva. A Rádio Informativo Web Brasil, comunicação que informa, inspira e transforma. Obrigado, IJ, um grande abraço, obrigado pela participação, obrigado pelos bastões luminosos. A energia está querendo ir embora aqui na Cidade Nova. Rádio Informativo Web Brasil, 2 de abril é Dia Internacional do Livro Infanto Juvenil. O livro é para todos, o livro é para mim, o livro é para vocês, o livro é para nós, o livro é para vós, o livro é para eles e para elas. Em 2 de abril é celebrado o Dia Internacional do Livro Infanto Juvenil, data instituída em 1967, em homenagem ao nascimento do escritor dinamarquês Hans Christian Andersen, ocorrido em 1805. Autor de clássicos como Patinho Feio, A Pequena Sereia e A Rainha da Neve, Andersen encantou gerações com histórias que ultrapassam o tempo e continuam despertando emoções profundas. Ó Rio, me leve embora, me leve pra longe daqui, me leve daqui para fora, bem longe de onde eu nasci. É a musiquinha do Patinho Feio, né? Eu tinha esse discozinho do Patinho Feio, né? E cantava essa música. Por isso que eu tô cantando aqui para vocês. Hoje celebra-se, né? Essa data tão importante que é o Dia Internacional do Livro Infanto Juvenil. E aí nós temos esse grande autor de clássicos como O Patinho Feio, A Pequena Sereia e A Rainha da Neve, Andersen, que encantou gerações com histórias que ultrapassam o tempo e continuam despertando emoções profundas. O livro Infanto Juvenil cria universos mágicos, repletos de fantasia, valores e memórias afetivas. Ao longo das épocas, incentiva descobertas, reflexões
e aprendizados, despertando nas crianças e jovens o amor pela leitura e pela imaginação. Que nesta data possamos valorizar os livros, estimular a leitura e cultivar o hábito que transforma vidas e constrói futuros. Projeto Bairro Limpo, seja uma pessoa legal. Junte o seu lixo em saco adequado e entregue ao carro coletor. Educação e cidadania caminham juntas. Riscar Pintura. Faça de seu negócio um sucesso. Ligue 992097665 e fale comigo mesmo. Eu sou Nilson Taveira da Silva. Rádio Informativo Web Brasil. Comunicação que informa, inspira e transforma. Gente, hoje é Dia Internacional do Livro Infanto Juvenil. Temos o exemplo aí do autor, né, de vários livros, como O Patinho Feio, A Pequena Sereia e A Rainha da Neve, né? Quando eu fazia locução, né, lá na rádio da Igreja de São Jorge, com o nosso querido amigo Clóvis, né? Clóvis era o DJ lá da igreja, e ele tinha um programa lá na rádio da igreja, né? E aí fui convidada a ficar lá com o Clóvis, né? Ajudando no programa, e eu era o locutor, né? Ficava falando lá as informações, lendo o Evangelho. E aí eu fazia uma perguntinha, antes de ler o Evangelho, eu fazia uma perguntinha relacionada ao Evangelho. Era a perguntinha do dia. E aí a criançada ficava já toda atenta para ver a pergunta que eu ia fazer, para eles irem lá na rádiozinha responder, né? A pergunta de hoje: o que a igreja está celebrando nesta quinta-feira santa? Aí corria um monte de criança lá para a igreja para responder, né? Aí eu ia ouvir: o que a igreja está celebrando hoje, Mariazinha? Aí a Mariazinha diz: hoje é o dia do Navapés. Aí ela já acertava e eu já dava uma bibliazinha para ela, né? Eu comprava umas bíblias. A Bíblia da criança, eu indico. Quando você for dar um livro para o seu filho, compre a Bíblia da criança, né? Você pode encontrar ou na Livraria da Paz, ou na Livraria Paulinas, né? Ou em qualquer outra livraria católica, ou até mesmo na paróquia, né? Na sua igreja, na sua comunidade, tem que ter a Bíblia da criança. E aí eu comprava a Bíblia da criança que vendia na igreja. Aí a criança ia responder, né, aquela perguntinha que eu fazia sobre o Evangelho do dia. Aí corria aquela 3, 4 crianças. Aí quem chegasse primeiro e respondesse certo, ganhava a bibliazinha, né? E tinha dia que 2, 3 crianças ganhavam, e eu tinha que comprar 2, 3 bíblias para dar para ela, né? Para não ficar aborrecida. Então, gente, nesse dia tão importante, né, que é o Dia Internacional do Livro Infanto Juvenil, vamos dar a Bíblia, né? A Bíblia da Criança. A Bíblia da Criança é uma edição voltada com as histórias da Bíblia, mas voltada para as crianças, com um texto bem acessível, bem dinâmico, e que a criança consegue assimilar e entender com muita facilidade, né? Porque é uma linguagem simples, voltada para esse público, né, infanto-juvenil, para crianças que estão já na idade da razão, que já sabem o abecedário, sabem ler, né? E aí eu dava essa Bíblia da criança, né? Isso faz muitos anos, nos anos de 1995, né? 1995, quando eu ajudava o DJ, né, nosso colega Clóvis, lá na rádio da Igreja de São Jorge, lá no bairro de São Jorge. 1995, faz muitos anos, né? Um grande abraço para o Clóvis, né? Meu amigo Clóvis, lá da Igreja de São Jorge, que operava, né? O Clóvis operava a rádio da Igreja de São Jorge, né? Eu quero mandar um grande abraço para o meu amigo o Job, né? Grande Job, homem de Deus, né? Conheço o Job, a família dele, são lá da Igreja de São Jorge também.
Alô, Giovana Rodrigues, faz live todos os dias, de segunda a sexta-feira, sempre das 17 às 18 horas. E aí o Job também, todos os dias estava lá na igreja, que ele trabalhava na igreja também, o Job. E aí eu conhecia aquele pessoal da igreja lá de São Jorge todo, a mãe do Job, né? Dona Menaíde, o pai do Job, que já faleceu, né? O pai do Job me contou a história da vida dele, né? Fui cortar o cabelo lá, sempre eu cortava o cabelo lá com o pai do Job, que ele era barbeiro. E aí, entre aqueles cortes, né, vai e vem, ele começava a contar a história da vida dele. Ele disse: Nilson, eu vim aqui para o Amazonas no ano tal. Eu sou peruano. Sou peruano. Vou contar rapidamente essa história do pai do Job, meu amigo lá da igreja de São Jorge. Aí o pai do Job disse: eu sou peruano, Nilson. Eu saí da minha terra sozinho, sem roupa, sem comida, sem nada. Eu construí uma jangada e joguei dentro do Rio Negro, que passa lá na minha cidade. O Rio Negro passava lá na cidade dele, de baixada, né? E ele disse que fez uma jangada, amarrou todo um monte de pau naquela jangada, fez uma jangada, pulou em cima e veio embora, né? Deixou a correnteza levá-lo, né? E ele saiu do Peru, atravessou toda aquelas cidades que o Rio Negro banha e chegou na cidade de Manaus. Foi uma grande epopeia que aquele homem fez para chegar em Manaus. Quando ele chegou em Manaus, aportou na cidade, né, naquela pequena jangada que ele mesmo construiu, e aí começou a fazer uns trabalhos por ali, trabalho por aqui, conheceu a esposa dele, Dona Menaíde, casou-se com Dona Menaíde, teve filhos e filhas, comprou terreno, fez casa. Só que ele optou em ser protestante, né? Ele disse: Nilson, todo dia eu subia aqui a ladeira de casa para pegar o ônibus lá na Avenida São Jorge, para ir para a igreja e chegar lá. Ele disse assim para mim: chega lá. Quando eu chegava lá naquela igreja protestante, eu ficava de bunda para cima, orando, de bunda para cima. Ele dizendo, ficava de bunda para cima, orando. Quando eu subia aqui essa ladeira, Nilson, eu passava por frente da igreja católica, 5 horas, 5:30, eu olhava para dentro, o padre estava bem assim com a hóstia levantada, parece que ele estava mostrando a hóstia para mim. Ele dizia que era o horário que ele passava para pegar o ônibus, era o horário que o padre estava celebrando a missa das 5 horas, que lá tem missa às 5, missa às 6 e missa às 7. E parece que tem missa às 8 também da noite lá no São Jorge, é uma atrás da outra. E Nilson, quando eu subi aqui, eu olhava para a igreja, o padre estava lá com a hóstia levantada. Isso ficava na minha cabeça, até que um dia, eu orando de bunda para cima, ele falava desse jeito. Pai do meu amigo Job, já falecido, que Deus o tenha. E Nilson, eu ficava lá de bunda para cima orando, mas não saía aquela imagem do padre segurando a hóstia assim, como se estivesse me chamando. Aí eu não aguentei não. Fui para a igreja católica, me converti e hoje eu sou um grande católico, evangelizador da igreja católica, né? Se tornou evangelizador, fez curso de evangelização dentro da igreja católica, se tornou um dos grandes evangelizadores lá de São Jorge. Tive a oportunidade de caminhar com ele, que eu também sou evangelizador. Fiz curso em 1991, curso de evangelização da nossa Igreja Católica, que é um curso assim que eu indico para todas as pessoas que queiram aprender uma fórmula, né, da maneira em que Jesus ensinou para os discípulos: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, quem crê e foi batizado será salvo. E nesses ensinamentos de Jesus que foram passados para os apóstolos, a gente aprende essa dinâmica de pregação dos apóstolos e a gente leva de casa em casa nos bairros de Manaus, tá bom? E aí, né, o pai do Job se converteu na igreja de São Jorge, né, um grande homem. Dona Menaíde, a esposa dele, uma grande mulher. O Job, meu amigo Job, um grande abraço, né? Uma vez eu fiz uma peça, vou contar mais uma aqui, né? Eu vou contar mais uma.
Uma vez eu fiz uma peça lá na igreja de São Jorge, que eu com 20 anos de idade, eu era diretor de teatro. E aí, né, eu ensaiei 2 peças, né? Tava com 2 peças prontas, que era Palco Brasil, o nome de uma era Palco Brasil, que se passava numa pequena cidade do interior, onde o ator principal era o prefeito. Cabra sem vergonha, aquele prefeito. A segunda peça era uma performance, né? Onde eu retratava a grande luta entre o bem e o mal, né? Entre a luz e as trevas, entre Deus e as forças demoníacas, né? E aí eu optei por apresentar, né, na igreja essa peça que eu ensaiei com um grupo de teatro, né? Era Pecado, o nome da peça era Pecado. Lotou o centro social da igreja, lotou, que ficou gente de fora querendo assistir a peça, né? Um grande abraço para minha prima Socorrinha, que participava comigo também. A Socorrinha, minha prima. E nós tínhamos um grande elenco, né, de participantes no grupo. O Loucura fazia o papel do Satanás, tinha a fantasia do Satanás com chifrinho e tudo. Loucura era o Satanás. Alô, Loucura! Gente, aí foi um grande sucesso a nossa peça, né? Pecado, o nome da peça. Pecado, né? Um grande sucesso. Vou mandar um grande abraço também pro Frei Carlos. O Frei Carlos, quando eu fui pedir a autorização dele, né? Eu bati lá na porta. Nilson, entra. Quando ele me via, ele mandava eu entrar na casa, né? Entra. Eu entrava. O que aconteceu? Eu digo, Frei Carlos, o senhor deixa eu apresentar a peça que eu estou ensaiando com os meninos do grupo de teatro? Deixa. Tudo ele dizia deixa para mim, né? Grande abraço pro Frei Carlos. Sua bênção, Frei Carlos. Bem velhinho, tudo que eu pedia para ele deixava eu fazer, né? Aí ele, pode fazer. Vem cá. Tu faz no domingo, depois da missa das 5. Quando terminar a missa das 5, aí tu faz a peça lá ele dizia assim, né? Tu faz a peça lá no centro social. A missa começa às 5, aí tu assiste a missa das 5, termina às 6, aí tu começa lá. Que aí o pessoal que sair da igreja, da missa, já vai tudo para lá. E eu digo, tá bom, Frei Carlos. Aí ele mandou o pessoal, né? Quando vocês saírem da igreja, vão assistir a peça teatral do grupo de teatro. O Frei Carlos era danado, o Frei Carlos. Lotou! Foi um sucesso a nossa peça. Olha. Ô, Frei Carlos, um grande abraço. Frei Hades também, sua bênção, Frei Hades. Frei Geraldo, né? Frei Geraldo, Frei Paulo, Frei Agostinho, um grande abraço, Frei Agostinho. São memórias, né, dos anos de 1990, quando eu participava lá na igreja do São Jorge, né? Em 1990 eu era integrante de vários grupos de lá no São Jorge, era catequista, era diretor de teatro, era evangelizador, né? Grandes tempos, né, que a gente relembra todos os dias. São 17h49 na grande capital cabocla. Rádio Informativo Web Brasil. Hoje, dia 2 de abril, é dia do propagandista. Anualmente, em 2 de abril, é celebrado no Brasil o Dia do Propagandista, uma justa homenagem aos profissionais que utilizam técnicas estratégicas e criativas para divulgar produtos, serviços e marcas, despertando no público o interesse de compra. Criativos, persuasivos e atentos aos anseios da sociedade, os propagandistas são verdadeiros mestres na arte de comunicar. Eles movimentam o mercado consumidor, impulsionam a economia e criam campanhas que marcam gerações, despertando emoções, identificação e desejo. Por trás de cada grande campanha há talento, estudo, planejamento e muita dedicação.
Parabéns a todos os propagandistas pelo trabalho essencial que conecta marcas e pessoas. Sucesso sempre! Projeto Bairro Limpo. Alô, Patrick Arres, oi! Oi para você também, um grande abraço. DSDFE, como está por aqui? Por aqui por Manaus está tudo bacana, está tudo legal, está tudo beleza, está tudo tranquilo, que nem a cantiga do seu grilo. Aqui em Manaus está tudo tranquilão, que nem a cantiga do seu grilão. Aqui em Manaus está tudo tranquilinho, que nem a cantiga do seu grilinho. Projeto Bairro Limpo, seja uma pessoa legal. Junte o seu lixo em saco adequado e entregue ao carro coletor. Cidade limpa é sinal de respeito. Riscar Pintura, faça de seu negócio um sucesso. Ligue 992097665. Fale comigo mesmo. Eu sou Nilson Taveira da Silva. A Rádio Informativo Web Brasil Comunicação, que informa, inspira e transforma. Você quer divulgar o seu negócio? Entre em contato com a Riscar Pintura pelo número 992097665. Riscar Pintura é o alvo certo para a sua propaganda. Rádio Informativo Web Brasil. Hoje é dia 2 de abril. Vamos para o santo do dia. Acabaram de dar um tiro, gente, olha. Acabaram de dar um tiro aqui perto. Aqui onde eu moro é uma área vermelha, né? É um conjunto de área vermelha. Acabaram de dar um tiro. Daqui a pouco, só as notícias. Que Jesus tenha misericórdia, né? Cachorro latindo, gente gritando. Algo aconteceu, né? No dia 2 de abril, a igreja celebra a memória de São Francisco de Paula e São Pedro Calunguizode, né? Calunguizode. Exemplo de retidão de caráter, fé e serviço, São Francisco de Paula faleceu em 2 de abril de 1507. Conhecido como o eremita da caridade, abdicou das posses materiais para dedicar sua vida a ajudar o próximo. Nascido em 27 de março de 1416, no reino de Nápoles, na Itália, fundou a Ordem dos Mínimos, fraternidade que enfatizava a humildade, a penitência e também o vegetarianismo, por compaixão aos animais. Seu testemunho de simplicidade e profunda espiritualidade marcou a história cristã. Nesta mesma data, também homenageado São Pedro Calunguizode, jovem catequista filipino que se destacou pela coragem missionária e fidelidade à fé. Que o exemplo desses santos inspire em nossas atitudes com humildade, compromisso e amor ao próximo. Projeto Bairro Limpo. Seja uma pessoa legal. Junte o seu lixo em saco adequado e entregue ao carro coletor. Cuidar da cidade é dever de todos. Riscar Pintura, faça de seu negócio um sucesso. Ligue 992097665 e fale comigo mesmo. Eu sou Nilson Taveira da Silva. Rádio Informativo Web Brasil, informação, fé e cidadania todos os dias. Rádio Informativo Web Brasil, oração do dia. Hoje, 2 de abril, oração a São Francisco de Paula. Ó glorioso São Francisco de Paula, que tanto vos aprofundastes na humildade, único alicerce de todas as virtudes, alcançando por meio dela um grande prestígio junto a Deus,
a tal ponto de jamais lhe ter despedido graça alguma que prontamente não vos fosse concedida. Aqui venho aos vossos pés para suplicar-vos. Extinga do meu coração todo afeto de soberba e vaidade, e em seu lugar floresçam os preciosos frutos da humildade, para que eu possa ser verdadeiro devoto e imitador vosso, e merecer o grande patrocínio de vossa eficaz intercessão. Espero e rogo que me alcanceis de Deus a graça de que tanto necessito, desde que não seja contra a vontade do Altíssimo. São Francisco de Paula, rogai por nós. Amém. Que esta oração fortaleça nossa fé, renove nossa esperança e nos conduza pelo caminho da humildade e do amor fraterno. Projeto Bairro Limpo. Seja uma pessoa legal. Junte o seu lixo em saco adequado e entregue ao carro coletor. Cuidar da cidade é um ato de respeito e cidadania. Riscar pintura. Faça de seu negócio um sucesso. Ligue 99209-7665 e fale comigo mesmo, Nilson Taveira, pelas gigantescas ondas da Rádio Informativo Web Brasil. Fé, compromisso e informação todos os dias. Esportes. Diretor financeiro diz que Corinthians deve 42 milhões de reais a Memphis. Prestiane sobre acusação de racismo contra Vini Júnior. Jamais fui racista. São Paulo negocia renovação com fornecedora de material e recusa a proposta. Flamengo divulga balanço de 2025 com receita recorde de 2 bilhões de reais. Em processo de renovação, New Balance impulsiona a receita do São Paulo em 113%. Chelsea registra o maior prejuízo da história do futebol inglês. Palmeiras, clube blinda Eduardo Conceição, joia de 16 anos, e recusa a proposta de clubes da Inglaterra. Corinthians quita dívida com Shakhtar Donetsk e evita novo transfer ban. Corinthians teve ajuda de atacante do Grêmio e superou concorrência americana para contratar Lingard. Vamos agora para os resultados da Série A do Brasileirão. Fluminense 3, Corinthians 1, Bahia 3, Atlético Paranaense 0, Cruzeiro 3, Vitória 0, Botafogo 3, Mirassol 2, Internacional 1, São Paulo 1, Coritiba 1, Vasco 1. Vôlei, Sesc Flamengo bate Mackenzie e sai na frente nas quartas da Superliga Feminina. Basquete, brasileiro Vitor Galvani é eleito melhor técnico da temporada da NBA G-League. Doncic ultrapassa 15 mil pontos e LeBron bate novo recorde em vitória dos Lakers sobre o Cavaliers. Em busca da terceira vitória seguida no NBB, São José tenta frear um embalado Franca. Tênis, Alcaraz parabeniza Sinner por Sunshine Double que diminui distância entre os dois no ranking. Fórmula 1, Audi vê motor como maior desafio e prega cautela. Milagres não são possíveis. Aston Martin confia em resolver vibrações no carro antes de Miami. Jogos de futebol do dia, Série A. Às 19 horas de hoje, o Santos joga contra o Remo. Também às 19 horas de hoje, a Chapecoense joga contra o Atlético Mineiro. Às 21 horas e 30 minutos de hoje, o Palmeiras enfrenta o time do Grêmio.
Também às 21h30 de hoje, o Bragantino joga contra o Flamengo. E vamos agora para a nossa liturgia diária deste dia 2 de abril de 2026, quinta-feira. Hoje é dia da ceia do Senhor. Dia do lava-pés, a cor de hoje é o branco. Nós, porém, devemos gloriar-nos na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Nele está a salvação, nossa vida e ressurreição. Por ele somos salvos e libertos. Com a celebração da ceia do Senhor, ingressamos no tríduo pascal da sua paixão, morte e ressurreição. Nesta liturgia, rememoramos os grandes gestos de Jesus em favor de seus seguidores, a instituição da Eucaristia, o lava-pés e o mandamento do amor. Celebremos em comunhão com a vida de Cristo e com toda a humanidade. E o nosso evangelho de hoje é tirado do Sagrado Evangelho de São João, capítulo 13, versículos de 1 ao 15. Glória a vós, Senhor. Eu vos dou este novo mandamento, nova ordem agora vos dou, que também vos ameis uns aos outros, como eu vos amei, diz o Senhor. Glória a vós, ó Cristo, Verbo de Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Era antes da festa da Páscoa. Jesus sabia que tinha chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estavam tomando a ceia. O diabo já tinha posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, o propósito de entregar Jesus. Jesus, sabendo que o Pai tinha colocado tudo em suas mãos e que de Deus tinha saído e para Deus voltava, levantou-se da mesa, tirou o manto, pegou uma toalha e amarrou-a na cintura. Derramou a água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando-os com a toalha com que estava cingido. Chegou a vez de Simão Pedro. Pedro disse: Senhor, tu me lavas os pés? Respondeu Jesus: Agora não entendes o que estou fazendo, mais tarde compreenderás. Disse-lhe Pedro: Tu nunca me lavarás os pés. Mas Jesus respondeu: Se eu não te lavar, não terás parte comigo. Simão Pedro disse: Senhor, então lava não somente os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus respondeu: Quem já se banhou não precisa lavar senão os pés, porque já está todo limpo. Também vós estáis limpos, mas não todos. Jesus sabia quem o ia entregar, por isso disse: Nem todos estáis limpos. Depois de ter lavado os pés dos discípulos, Jesus vestiu o manto e sentou-se de novo, e disse aos discípulos: Compreendeis o que acabo de fazer? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, pois eu sou. Portanto, se eu, o Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Dei-vos o exemplo para que façais a mesma coisa que eu fiz. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Obrigado, gente, pela participação de todos. Que o Papai do Céu abençoe a todos vocês nesta quinta-feira santa, na sexta-feira da paixão do Senhor, no momento de descanso do Senhor, na mansão dos mortos, e também que o Papai do Céu nos abençoe na grande e gloriosa ressurreição do Senhor Jesus no domingo de Páscoa. Páscoa significa passagem desta vida terrena para uma vida espiritual na casa do Papai do Céu. Tá bom, gente? Muito obrigado pela participação de todos hoje. Um grande abraço. Alô, Fernandes! Um grande abraço. Ana Paula Fagundes, quem mais está por aqui? Meco, Raf Bizarro, Márcia Calione, Adailson Logan, DSD Fé. Justamente no aconchego fraterno de uma ceia, acontece a traição por parte de um dos discípulos. Durante a ceia, Jesus realiza um gesto inusitado, lava os pés dos apóstolos. Segundo o relato de João, a instituição da Eucaristia acontece com o gesto de lavar os pés dos discípulos. Lavar os pés é símbolo de humildade e de serviço aos irmãos e irmãs. Da Eucaristia brota o serviço fraterno em favor daqueles que necessitam. O serviço aos irmãos não é algo secundário, mas é memorial daquilo que o Mestre fez em favor dos discípulos e discípulas. Ele nos deu o exemplo para que nós também sigamos no serviço de doação. A reação de Pedro mostra que ele não está disposto a assumir o projeto de Jesus, que propõe uma comunidade de iguais, onde não há privilegiados. E o nosso programa, a Voz do Projeto de hoje, vai ficando por aqui, sempre agradecendo ao Papai do Céu por suas bênçãos e por suas graças recebidas no dia de hoje, pedindo ao Papai do Céu que suas bênçãos e suas graças sejam derramadas por todas as comunidades de Manaus, por todas as comunidades do Careiro da Várzea, minha cidade natal, pedindo ao Papai do Céu que suas bênçãos e graças sejam derramadas por todas as comunidades do nosso imenso e querido estado do Amazonas, por todo o Brasil e por todo o mundo, em nome de Jesus Cristo, na unidade do Espírito Santo, e viva o nosso querido Papa Leão XIV, e viva São Francisco de Assis!